A nossa geração tem uma dificuldade muito grande em relação a ter humildade diante da vida e a respeitar a hierarquia. Isso porque vive uma vida completamente confortável, já que vive dos louros da geração passada, então muito do esforço que tinham que fazer antes não precisam hoje em dia. Inclusive, tem muito mais liberdade de escolher, inclusive, aonde é que vai trabalhar e se terá ou não esforço. Mas algumas lições vêm a galope na sua vida para entender que sem humildade, cordialidade e respeito à hierarquia e experiência, um homem não vai longe. A maior lição de humildade que o homem pode receber na vida é aprender a segurar o seu ego. Este youtuber norteamericano de fitness invadió un dojo de jiu-jitsu brasileño para retar al maestro y a sus alumnos, y esto pasó. Preste atenção, youtuber fitness invadiu um dojo de jiu-jitsu brasileiro. E bem, tirou camisa, tá com shape em dia e foi desafiar o mestre da casa. E bem... Vocês viram, né? Tapa ali, aqui, aquela provocação no meio da rolagem no jiu-jitsu, né? E o cara não conseguindo se defender, foi completamente humilhado, saindo com a orelha vermelha e o ego ferido. Mas você acha que o mestre não iria dar uma última lição no estudante arrogante? Ele chamou uma menina que, para o ego masculino ali, é complicado de se enfrentar porque dá a pressuposição de que apenas o corpo, a estrutura do corpo é suficiente para subjugar uma mulher. E ele diz, uma garota? Tá de sacanagem comigo? Pois é, mas... A girl, come on, man. Just wait. You want to do my dishes? You can't handle her. You can't handle her. Remember the chat, man. You fight worse than a girl. Oh, Jordan, he's asleep. He's asleep. Desmaiou. Irmão... E olha só, ele não para, ele continua, como se estivesse ainda na necessidade de provar o seu ego. Pois é, senhores, para quem acompanha a nossa série sobre as 48 leis do poder, sempre tem uma regra que muitos de cara quebram devido à juventude e à arrogância. E um deles é, nunca ofusque o brilho do mestre. Quando você chega na casa de alguém, você não pode desafiar logo aquela pessoa que está na cabeça se você quer aprender com ele. E o ego, na juventude do homem, é algo difícil de domar. Claro, né? O homem naturalmente, poxa, vocês vão concordar comigo, que está sempre tentando se provar. E para você se provar, você tem que, acha que tem, na verdade, superar aqueles que são mais velhos sem precisar trilhar o caminho para aprender com eles. E isso nos ajuda também, inclusive, a respeitar os nossos pais, nossos ancestrais, nossos avós que vieram antes de nós. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de um homem que está agora, né, com muito mais acesso à informação, né, é formado inclusive mais cedo do que seus pais e avós foram, e que ele pensa geralmente? Pai, se fosse na sua época, eu estaria melhor do que você é. Ou você deu muito mole na sua época, pai, eu não cometeria os seus erros. Ou se eu tô assim, agora, melhor do que você, na sua época, certamente eu superaria você. Ou seja, é o ego do filho que não trilhou o caminho, subestimando a jornada, certo? E acha que faria diferente, né, do que os pais, os avós, os homens mais velhos da sua geração. Isso é uma falta de humildade diante da vida, de achar que não vai ser tentado ao longo do caminho a cometer erros. E vai seguir reto rumo ao sucesso, porque é só uma questão de rascunhar e ir pra prática, certo? Não, há tentações no caminho aí. Então, ordenar o seu emocional para respeitar a hierarquia é algo extremamente masculino. Presta atenção,
Todo o ambiente, inclusive militarizado, é masculino por esse sentido. Os homens prezam por ordenamento, honra e hierarquia. Se alguém tem algo a te ensinar, para um pouco e segura, ao invés de achar que é o especialista ou isso aí eu aprenderia em outro lugar, você não sabe mais do que eu ou algo assim. E essa lição que o amigo do jiu-jitsu, depois de lidar com o mestre, um aluno e uma menina no dojo, acabou ensinando que o ego do homem pode ser o seu pior inimigo. Inclusive, tem um livro que eu recomendo demais para aqueles que gostam de leituras um pouco mais densas, até mais filosóficas, do Musashi. A história do Musashi, inclusive, que virou aula aqui no nosso espaço de membros, falando sobre Bushido, onde nela Musashi era um jovem que, para sua idade, tinha grande prodígio, mas era extremamente arrogante. Vencia muitos porque tinha um talento natural para a guerra, mas foi ao longo da jornada da sua vida que ele se deparou com um monge, onde esse monge, calmo, sereno, acabou o humilhando e ensinando a ele humildade por isso, porque ele se cresceu para cima dele, querendo ser melhor do que um homem que tinha mais a ensinar e ele a aprender. E isso em qualquer lugar, tá? Pega essa mesma lição que eu trouxe aqui de Musashi, que eu trouxe aqui do 48 Leis do Poder, e traga para a sua realidade prática, por exemplo, na faculdade. Se você é aquele aluno que quer saber mais que o professor, corrigir o professor na frente dos outros, ao invés de saber o seu lugar, até para ganhar o respeito gradual desse mesmo mestre, você é aquele cara que fica confrontando o ego do professor sempre, cuidado, você está sendo Musashi. O Musashi prematuro, não o Musashi mestre, do fim da sua jornada. Agora pensa o seguinte, no trabalho também, quando você fica querendo confrontar chefes, mentores, coordenadores, sendo que você acabou de entrar, ainda está aprendendo como se lida naquele trabalho, naquela empresa. A humildade faz com que você, inclusive, abra portas para as pessoas se relacionarem humanamente com você e confiarem em você. É aquele que pensa, olha, ele pode até ser melhor do que eu era quando eu era novo, mas ele respeita a hierarquia. Se ele respeita a hierarquia, ele certamente, quando chegar na minha altura, vai ser melhor do que eu, porque já nessa idade, ele já aprendeu o respeito e a honra. Respeite os mais velhos, a hierarquia, os mestres, no dojo, no trabalho, na faculdade e na família. Homem é ordem, masculinidade é anti-caos. Então, senhores, gostaram dessa lição aqui? Espero ter construído o argumento para que fique claro na mente de vocês. Caso não, só repetir, o vídeo está aqui para você. Eu sou Ricardo Tomé, falando, escrevendo pelo Conselho. Se inscreva, fique conosco. Masculinidade como contracultura. Stay hard. Até a próxima, senhores.